Como anunciei aqui no começo do programa, tem um guia que acabou de ser lançado, acabou não vai ser lançado ainda, mas vou dar spoiler pra vocês, vai ser lançado essa semana, que é o Guia Afetivo Negro. A idealizadora e promotora de todo o turismo negro aqui do Distrito Federal, praticamente, Bianca Daia, tá aqui comigo na mesa, queridíssima amiga, bem-vinda ao Mesa pra Dois. Obrigada, Babi, que prazer, que honra estar aqui mais uma vez apresentando esse novo projeto, né? Exatamente. E, gente, tem tantas oportunidades da gente descobrir Brasília de um jeito diferente. O que você fez foi compilar. Ele tá aqui na minha mão, inclusive. Quem assiste a gente pelo YouTube, gente. YouTube de Jornalismo Nova Brasil, no YouTube. Você confere por lá no Nova Brasil Vídeo, perdão. Vamos lá. Nova Brasil Vídeo no YouTube. Você vai conferir. Eu tô mostrando pra vocês aqui no YouTube. Vou deixar também no Instagram da Nova Brasil Brasília. Esse guia que você fez um compilado, uma curadoria de todos esses lugares que remetem, né, à cultura afro aqui no Distrito Federal. Como é que foi esse trabalho, Bianca? Então, em 2021, né, me formei como guia de turismo e tudo mais, e aí eu fui procurar saber sobre a história negra de Brasília. E daí que surge o Tour Brasília Negra, que foi a primeira vez que eu vim aqui, inclusive, vim falar desse projeto. E aí, quando a gente está montando, né, um passeio turístico, a gente precisa de outros elementos para assim, para incluir nesse passeio. E aí eu estava com essa dificuldade de encontrar esses outros atores que fazem parte do turismo, né? Que é a hospedagem, os alimentos e bebidas, a moda, a cultura como um todo. Então eu fiquei com isso, né, na cabeça. Caramba, cadê essas pessoas? Né? Lógico que a gente conhece pontualmente uma pessoa aqui e outra ali, Aham. mas com certeza a gente teria um leque de opções muito maior. Então, enquanto estou criando o Brasília Negra, também crio essa ideia de fazer esse mapeamento dessas pessoas para achar essas pessoas. E aí o tempo passa, o Brasília Negra é lançado, vou fazendo o Brasília Negra e essa ideia fica martelando e fica ali em stand-by. E aí eu conheço o FAC, né? Eu sempre soube da existência do FAC e tudo mais, mas eu resolvi escrever o projeto. E aí eu submeti o projeto, ele foi aprovado, e aí a gente começou a fazer essa pesquisa para ir mapeando esses atores, esses empreendedores negros. Então, no total, assim, a gente acabou fazendo um mapeamento de mais de 400 empreendedores Caracas. dentro do Distrito Federal, né? E esse guia, ele fala apenas de 5 setores, né? Que é cultura, turismo, moda, beleza, gastronomia e religião. Né? Sensacional. Então, assim, 400 empreendedores só desses locais, né? Então, a gente cria um formulário, né, de participação para que as pessoas participem desse guia. A obrigatoriedade o pré-requisito para participar desse guia é que pelo menos um sócio do empreendimento seja negro. Negro. Sensacional. E aí a gente fez esse mapeamento. Então a gente foi encontrando essas pessoas, direcionando esse formulário, e quem foi respondendo está dentro desse livro. Então, assim, dos 400, apenas 74 responderam. São 74 participantes dentro desse livro, mas todos dentro desses setores. Várias outras... Quem for olhar, quem tiver acesso ao guia, vai sentir falta de alguns nomes muito grandes, como o Cantinho de Caburé, o Crioula Café, Latinidades, o pessoal do Latinidades, mas foi por esses motivos assim, Perfeito. de entrega desses formulários. Então, esse guia, ele é muito dinâmico, né? Então, quem está dentro dele é quem conseguiu ali entregar o material que a gente Porque não adianta pediu fazer um como guia meia boca e pré-requisito. falar, eu sei que tem isso, mas, cara, precisa saber o horário de funcionamento, precisa fazer um telefone, precisa saber o endereço certinho, precisa saber um resumo da história pra colocar aqui pra ser um guia realmente, né? A Exatamente. gente adora as meninas do Cantinho de Caburé, figuraças, mas realmente tem que ter O um guia, Cantinho tem de que ter Caburé, inclusive, Fechou, encerrou, foi pra né? Eles Bahia, foram para Bahia. talvez por isso, né? É, Inicialmente eles estavam participando, mas ao longo do processo, porque como foi um processo de pesquisa e a gente não deixou fechado um tempo, como a gente tinha um prazo sim, do pra FAQ impressão para desse impressão guia. e tudo mais, a gente foi estendendo esse prazo para a gente receber o máximo de respostas. Então a gente ficou quase 2 anos aí com esse projeto em aberto, esperando que essas pessoas respondessem, né, o questionário para que a gente conseguisse compilar tudo isso e fazer essa impressão. Então, assim, mais ou menos em novembro que a gente finaliza, né, tudo. Aham, aham. Só que aí com esse negócio de início de ano, gráfica entra em recesso, a gente entra em Ih, recesso, não a sei quem gente entra some. Aí a gente foi estendendo e a gente correu aí para ainda lançar em janeiro, que eu acho que é uma entrega que a gente precisa dar para a cidade, né? Gente, tem tantos lugares assim, eu já conheço boa parte deles aqui, sou apaixonada. E alguns até mesclam um pouquinho de turismo com gastronomia. Dona Maria, que é a cervejaria artesanal Sim. lá em Planaltina. Ai, é um passeio
tão legal, um lugar tão gostoso, os donos são tão fofos. Sim. Então, assim, além de ser um lugar para você, lógico, beber, comer, mas visitar e conhecer essa história é muito legal. Griot Café Cultural, ai, da queridíssima Adriana Caetano, e do Arthur, ali na 708 Norte. Se você tá com uma fominha, andando pela rua ali, pela Asa Norte nesse momento, a Griot Café Cultural, eles têm um pão com uma costela que é sensacional e tem opções veganas também. Inclusive, a Adriana, conversando com a Adriana, um dos pães dela é do Broticultura. Ah, não acredito, Que é você fez... pães, que ele faz pães artesanais alemães, né? Olha! Então, assim, todo mundo tá ali meio que já muitas pessoas já estão conectadas. Que E lindo! outro objetivo também desse guia é fazer com que essa rede se conecte, né? Olha aqui de turismo, que lindo. Alguns também conhecidos, Sítio Titara. Agora, uns que eu nunca ouvi falar, que legal. Quero conhecer Samba na Favela. São iniciativas tão legais, fora os lugares icônicos, assim, que a Bianca passa dentro desse roteiro, que eu nunca tinha ouvido falar. Você sabia que tem, e pau da Bianca, inclusive, né? Que são vários baobás. Baobá, para a cultura africana, tem um significado muito grande. E eu não sabia que tinha tanto baobá no Distrito Federal. São aquelas árvores belíssimas, gigantes, assim. Com o passar dos anos, ela fica enorme. A gente chamou aqui o professor doutor André Lúcio Bento, que mapeou esses baobás, são mais de 70 agora, aqui no Distrito Federal. Olha, é uma diversidade muito grande, né, Bianca? Dá para todo fim de semana aí, você que está procurando o que fazer, participar de muitos. Bem, alguns deles você já conhecia, já estava dentro do tour. Teve alguma surpresa para você? Algum lugar icônico, alguma pessoa que é fundamental para o turismo, para a gastronomia, que você estava por fora, não sabia? Cara, tem os acarajés são muito Ah, uma potência, né? Eu não imaginava que tinham tantos acarajés em Brasília, né? Tem a Casa de Manhinha lá no Cruzeiro, que é uma potência lá, né? O Raimundo contando as histórias lá foi falando que ele começou pequenininho, foi crescendo e hoje ali a população do Cruzeiro é assídua ali dele. O Hostel Itamaracá, que fica no Gama, que o o proprietário rosto tem um. o hostel Tem lá no Gama tem um rosto. tem Olha! um hostel Que legal. e ele é negro, Bruno. E assim, pra mim foi uma super surpresa, porque né, quando a gente fala de hospedagem, é que a gente pensa nas grandes marcas, né? Nas redes, ou então, principalmente baseado no plano piloto, né? Sim. Então ele foi, para mim, foi uma grande surpresa. A gente traz os terreiros, né, também de matriz africana, as religiões de matriz africana aqui. Então, houve um tempo atrás um mapeamento do próprio IFAM que fez um levantamento de 200, quase 300 terreiros dentro do Distrito Federal e em torno, né? E aí a gente faz um recorte de DF, né? E aí a gente tem aqui a participação da Mãe Baiana, que é uma das grandes lideranças de matriz africana aqui em Brasília, que teve, né, acho que ela acabou também ganhando muita notoriedade, porque em 2012 o terreiro dela sofreu, né, Eu cheguei lá com quando intolerância tava religiosa, e hoje ela tem um museu dentro do terreiro. Então, assim, Sensacional, ela Bianca. tem um espaço lá onde ela recebe as pessoas para desmistificar essa imagem muito negativa que tem, né, alguns terreiros, alguns não, todos, né? Então, ela consegue receber, ela tem lá um espaço para fazer uma introdução, explicar o que como funciona, né? Então, ela também é um local que tem aí, pode entrar no circuito turístico aí tranquilamente, né? A gente vai ter Simbá e Sunugal, trazendo um pouco que são dois restaurantes de comida africana, o Sunugal, que é o restaurante senegalês, Não o conheço. Simbás, que fica ali na 411, se eu bem me lembro, do Chidera, que é de gastronomia africana também, trazendo essa cultura internacional, essa gastronomia internacional, né, que recebe aí vários embaixadores, toda essa galera gringa aí que visita Brasília sempre vão lá. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas, muitas, muitas possibilidades de fomentar, de incentivar, de valorizar a cultura negra aqui em Brasília, né? Inclusive com uma área aqui que eu nunca. Esse pra mim vai ser tudo novidade. Que é a área de moda e beleza. Você também fez questão de mapear, né? Sim. Assim, eu não conhecia nenhum desses. Olha que loucura. Se você tem cabelos cacheados, quer pensar em ancestralidade, de cacho, de trança. Gente, cola nesse guia também, porque eu tô chocada aqui. Acabou não sei se vocês conhecem a Laila Malisandro, que ela fez o mapeamento das transistas, né? Fez o Mapas do Afeto. Também é muito interessante que ela participe aqui em algum momento com vocês, certeza. porque ela conseguiu fazer uma junção de todas as transistas do Distrito Federal. E aí a gente acha que sempre é 2, 3, 20, e tem centenas, né? Então, quando a gente fala de moda e beleza,
A gente tem uma pele diferente, um cabelo diferente do que é vendido por aí, do que é considerado padrão, né? O famoso padrão de beleza. E aí a gente também tenta dar uma valorização para essas pessoas que conseguem atuar, dando essa visibilidade, essa força, esse empoderamento, né, para a gente. Chocada. Olha, aí além de ter o telefone, o endereço, o Instagram, de todas essas vertentes que a Bianca falou, tem as histórias também de algum desses personagens. Vocês fizeram entrevistas com eles, né? Sim. Como é que foi a seleção dessas pessoas para contar um pouquinho dessa história deles? Então, dentro do formulário, a gente fez um formulário bem extenso, de mais ou menos umas 40 perguntas. A ideia desse questionário, além de receber, de compilar essas pequenas informações que são essenciais, Legal. a gente queria também, a gente fez algumas perguntas subjetivas de como que foi a sua ideia de sair do CLT, não ir para o funcionalismo público, e como foi essa ideia de empreender, né? E aí vai trazendo... Por que é guia afetivo, né? Justamente por isso, porque é a forma como a gente conseguiu encontrar de fazer com que essas pessoas contem as suas histórias, né? A gente tem tantos outros empreendedores onde a gente sabe todas as histórias dessas pessoas, sabe como começou, por que começou, Sim. aonde começou. E aí, quando a gente fala de povo negro aqui, a gente não tem esses dados, né? A gente não tem essas informações. Se não for uma coisa muito pontual, a gente não tem essas informações. Então, por isso que é afetivo, que a gente tenta trazer essas pessoas. Como que a gente fez a seleção? A gente selecionou as respostas mais impactantes ali, das 74 que a gente recebeu. Foi difícil, né, de fazer esse mapeamento, é um pouco delicado, né? Não, esse vai, esse não vai. A gente queria botar todo mundo, mas né, a gente tem sempre pensando nessa questão da limitação financeira, né? Por causa do tamanho do guia. Mas a gente escolheu as respostas mais profundas, as mais bonitas, as que mais trouxessem as pessoas que conseguiram responder mais perto daquilo que a gente perguntou. Então, são 20 empreendedores aí que têm essas entrevistas veiculadas. A gente foi lá, passou um tempo com essas pessoas, tiramos a foto, né? Quem tira as fotos, as fotografias são todas do Ogan Luiz Alves, que também é um mestre aí na fotografia. Ele é um dos responsáveis, aí, um dos maiores fotógrafos de turismo religioso do país. E também ele faz um outro serviço aí ele foi um dos fotógrafos o único fotógrafo que fez a fotografia de todos os presídios do país. Nossa. Fazendo um outro trabalho à parte, né? Então, assim, ele é um fotógrafo incrível, né? Então, assim, a gente foi tentando juntar o máximo de pessoas muito, muito, muito boas dentro desse guia. Então, é isso, assim, são 20 entrevistas que contam um pouquinho dessas histórias dessas pessoas de uma maneira bem sucinta, para que a gente, enquanto público, enquanto sociedade brasileira, conheçamos esses empreendedores que estão aí, mas que precisam de um pouquinho mais de visibilidade. Então, a gente, com esse guia, a gente tenta fazer isso, de dar visibilidade, valorizar o trabalho dessa galera aí. Tem muito mais gente, né? Se a gente tivesse mais recursos, a gente abraçaria aí mais outros setores, não só do turismo, né? Mas Sim. que tem muita gente muito, muito forte, muito bacana por aí. Mas, basicamente, o guia afetivo negro é isso. Pessoas com histórias maravilhosas e com informações completas. Última pergunta, Bianca Daia. Onde eu encontro? Onde o ouvinte encontra? Eu tô aqui com o meu na mão. Bom, amanhã a gente vai fazer o lançamento do guia lá no Boteco do Encontro, que inclusive participa do nosso guia, lá na 206 Norte. Então haverá uma distribuição gratuita desse guia lá. E a gente vai deixar uma quantidade específica para esse lançamento. E depois a gente vai botar em centros de atendimento ao turista, aeroporto. A gente vai distribuir algumas bibliotecas também, para que isso mesmo vire um documento da cidade, que a ideia é que isso vire um documento mesmo, que daqui a 20 anos que alguém queira estudar esse lacuna de tempo aqui que a gente está vivendo, encontre material negro de Brasília. Tem versão digital, PDF, alguma coisa assim? A gente ainda não pensou na distribuição digital, ainda a gente, né, teria que fazer alguns ajustes e fazer um outro processo também que precisa de financiamento para isso, mas a gente tem a nossa página no Instagram, que é Guia Afetivo Negro do DF, né, que aí a gente, tudo que está aqui, todos os empreendedores que estão aqui estarão lá. Então, lindeza. Tá? Guia Afetivo Negro do DF. E me leva a encerrar também, se encontra a Bianca. Sempre. Com o tour também. Obrigadão, Bianca. Eu que agradeço, Babi.